A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos bem aqui. Hoje, como vocês podem ver, cenário diferente como da outra vez. Estamos a cada dia melhorando, procurando melhorar. Estamos procurando aperfeiçoar, né, para que vocês possam ver o esforço do canal. Juntamente para mostrar uma palavra poderosa para vocês, conversa bastante legal. Mais uma vez eu me chamo Cícero, estou aqui com esses dois ícones da palavra, meu irmão Diácono Átila e meu irmão Presbítero Paulo. Vamos aqui hoje mais uma vez conversar sobre a palavra de Deus e espero que mais uma vez você que esteja no canal, no YouTube e no Instagram também, possa ouvir, compartilhar. Estaremos juntos nessa missão para que muitas almas venham ouvir a palavra de Deus e pessoas, quem sabe até esteja afastada, possam entender o propósito da vida da igreja. Amém? Vamos aqui ter um tema bastante especial, que tem pessoas que têm dúvida, como a gente tem todos diariamente. Se Deus ele é bom, por que que ele permite a maldade no mundo, né? Talvez vocês possam se perguntar, por quê? Por que tanta maldade no mundo? Por que que Deus não faz nada? Por que que Deus não mexe? Por que que Deus não fala? Por que que Deus não move? Né? É isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai debater, vai conversar, vamos tirar a curiosidade. Eu vou passar aqui mais um minuto para cada um, para eles falar o que eles acham. E depois, como é de costume, a gente entrar na conversa. Amém? Vou começar com o meu irmão Presbítero Paulo aqui. A paz do Senhor, meus amados irmãos, uma boa noite de salvação para vocês. Quero deixar uma passagem aqui para vocês em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema maranata. Assim diz a palavra do Senhor Jesus, que há uma maldição, uma condenação para aqueles que não amam o Senhor Jesus, com aqueles que não fez uma aliança com o Rei da Glória. O propósito aqui, irmão, não é te condenar, mas o propósito aqui é te salvar. Ver, você reconhecer que longe do Senhor Jesus Cristo há uma condenação, há uma maldição, mas ao lado e perto do Senhor Jesus, fazendo uma aliança com Ele, há o propósito da salvação na sua vida, da sua família, e aí vai. Esse versículo é um alerta para você meditar, pensar e abraçar a graça e a salvação antes que o grande rei volte. A paz. Aí, meus irmãos, agora meu irmão Diácono Átila. Paz e a graça de Jesus. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas que o Senhor Jesus, mais uma vez, chame a ti, que o teu coração esteja disposto, que o teu coração esteja alerta, assim como está escrito no livro do Apocalipse, quando o evangelista está escrevendo às igrejas, ao mando do Senhor Jesus. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito está dizendo às igrejas, não é? O que está sendo pregado, o que está sendo ministrado, o que está sendo alertado, através dos homens de Deus que estão espalhados pelo mundo. Esse evangelho, essa boa nova, essa palavra de salvação chega até a ti, e encontra espaço na tua vida, no teu coração e te transforma para a honra e a glória do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus, meus irmãos, tá aí o início de conversa, de um minuto para cada. Eu vou até me virar um pouquinho aqui, porque eu quero olhar na cara de cada um. E eu creio que você também vai fixar os olhos neles, porque a partir de agora eles vão dizer sabiamente, Diácono Átila, por que que Deus permite tanta maldade no mundo? Uma pergunta difícil de falar. Se ele é bom, Se ele é amor, talvez, não é? Essa seja uma das brigas mais ferrenhas que temos até hoje no meio religioso, né? No meio cristão e, por que não dizer, no meio protestantes. Porque protestantes se degladiam a respeito desse tema há séculos. Porque uma visão calvinista vai definir
essa pergunta como simplesmente por conta da soberania de Deus. Porque Deus, sendo soberano, ele decretou para uns salvação, para outros perdição. Então, tudo que está no ambiente da vida, nada foge dos decretos de Deus. Então, por ser todo-poderoso, ele diz, isso vai acontecer com fulano, isso vai acontecer com ciclano, isso vai chegar até fulano, ciclano está blindado contra aquilo, e pronto, e ponto final, porque Deus quis. Né? As coisas acontecem porque é assim que Deus desenhou, escreveu, determinou. Porém, a gente entra em outra esfera, que é a dos arminianos, não é? Que é a opinião mais aceita, amplamente falando. E a gente vai ver sobre o livre-arbítrio, não é? E que, na verdade, o que a gente fala dessas dificuldades, dessas maldades, do coração mal do homem, não tem nada a ver com os decretos de Deus, mas sim a consequência do pecado. Então, a maldade existe em nossos dias por conta do pecado. Não é se Deus é bom, por que existe tanta maldade? Mas é porque Deus é bom, ele permite, certo? Que o homem faça escolhas. E, infelizmente, a grande parte dessas escolhas nos coloca num lugar de perdição. Você perceba que homens estudam, se preparam, se qualificam simplesmente para ganhar dinheiro, simplesmente para enriquecer. No meio do caminho, pode ser que eu me tornei um grande físico, um grande astrofísico, um químico, e recebo, meus irmãos, uma proposta de confeccionar uma bomba atômica para vender para terroristas. Então, é uma escolha que eu fiz, é uma opção que eu tomei, e por conta dessa opção, pessoas vão ser assassinadas, pessoas serão exterminadas. Se eu, me qualifico, estudo, viro um grande cientista e crio um vírus de laboratório, uma arma biológica, e aquela arma será para exterminar uma nação inteira. Assim como a gente passou por uma pandemia, e muitos vão apontar para que essa pandemia foi um vírus criado em laboratório. Então, tudo isso, desde o homem que espanca o seu filho dentro de casa, é uma escolha que ele fez, até o cara que bota uma arma na cintura e vai assaltar, ou então vai assassinar alguém, até o cientista que cria uma bomba ou uma arma biológica dessa, tudo passa pelo âmbito da escolha. Foi nós que escolhemos, e as dificuldades, as aflições, a maldade é apenas um fruto que está nascendo do nosso pecado cometido, desde lá do jardim. Para finalizar meu pensamento e já te dar uma prova de que isso é o ponto de vista mais coerente, pelo menos na minha visão, você vai para Deuteronômio, e ali há uma conversa, Deuteronômio 30, verso 10, se não me falha a memória, Moisés chama o povo, e as palavras de Moisés são muito claras. Ele diz: eis que hoje convoco os céus e a terra como testemunhas, que vos apresento a vida e a morte, a salvação e a maldição. Escolham, diz a palavra, escolham a vida. Então, nesse fragmento de texto, Moisés nos deu para aqueles que o escutavam no momento a opção de uma escolha. E assim é toda a vida. Temos escolhas, infelizmente, na grande maioria delas,
fazemos escolhas erradas e a dificuldade, a maldade e etc., tudo é um fruto que vem da nossa mal escolha, que é o pecado. É o pecado, né? Tá aí, uma escolha. E aí, presidente Paulo, se Deus é bom, por que é que Ele permite tanta maldade nessa terra? Meus amados, a gente sabe que Deus é bom e da bondade do Senhor ninguém pode duvidar. Tem diversos fatos e um dos fatos que eu vou citar aí se chama o principal logo, Jesus Cristo. A partir do momento da bondade que o Senhor olhou para esse mundo, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a bondade de Deus. A Bíblia também nos ensina que Deus nos amou, nós sendo pecadores. Ele nos escolheu, cada um de nós, no lamaçal do pecado, na escuridão, nas trevas. Agora eu te faço uma pergunta para você. O que é que eu ou você tem para oferecer para Deus? Um Deus que tem tudo, um Deus que criou o céu, criou a terra, criou as águas, separação, os anjos. Um Deus que é grande, poderoso, que não tem começo nem fim. Um Deus que é dono de toda a riqueza, dono de tudo. O que é que um ser tão pequeno como eu e você tem para oferecer para Deus? Logicamente que nada. Você não tem nada para oferecer para Deus. Nada sobre nada. Porque Isaías diz que as nossas orações não passam de traço de imundícia. As nossas orações não passam de traço de imundícia. Assim diz Isaías. O livro de Jó diz que os céus é impuro perante Deus. Não temos noção da grandidade, do poder e da grandeza desse Deus que é tão grande e tão maravilhoso. E mesmo assim Ele nos amou de uma tal forma que mandou o seu Filho para ser moído na cruz do Calvário, por mim e por você, pelos nossos pecados. Se Deus quisesse, Ele tirava Jesus da cruz, ou Ele preferiu deixar mesmo para cumprir a missão? É o ato de Deus. Deus fez a sua parte enviando Jesus. Jesus fez a sua parte na cruz do Calvário. Agora tem a nossa vez de fazer a nossa parte. Agora eu vou dizer a bondade de Deus. Estou aqui dizendo a bondade de Deus. Agora, por que Deus é bom e acontece tanta coisa ruim nessa terra? Pronto. A culpa não é de Deus. A culpa é da humanidade. A própria Bíblia relata em Mateus 24, se não está lembrado que é o versículo 8, não me lembro do momento, mas diz que o amor do homem ia se esfriar. Quando o ser humano não tem amor, ele fica com mulher casada. Ela fica com homem casado, porque não tem amor. Imagina só, você que porventura ficou com alguém que é casado, você é alguém muito perverso. E que se queixa o homem? A não ser seus próprios pecados. Eu vou te dar uma gravidade como você é perverso. Você que traz sua esposa, ou que vice-versa, a traição. Você é uma pessoa perversa, porque você está acabando com a família. Você está acabando com o lar. Pai para um lado, mãe para o outro, filho chorando. Olha só do tamanho da sua perversidade. Deus deixou mandamentos na Bíblia Sagrada para que nós cumprimos. E eu cumprir esses mandamentos, as coisas tudo me vai bem. Ele diz, não adulterais. Se eu não adulterar, as coisas vão bem para o lado. Não roube, não mate. Deus é 100% bom e misericordioso. É o ato da sua graça e da sua misericórdia, eu e você não ir para o inferno, não ser consumido no fogo do inferno. É o ato da bondade de Deus, da graça do Senhor Deus. Agora, ruim nessa história, perverso nessa história, sou eu e você. Por que há tanta doença? O homem é culpado. Por que há tanta morte? O homem é culpado. Por que há tanto roubo? O homem é culpado. Todos os pecados, a culpa é do homem. E todo pecado há sua consequência. Agora, quem quer receber o salário do pecado? O Romano vai dizer, 6,23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é o quê? A vida, irmão. Escolha a vida. Você tem dois caminhos, o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. Escolha o caminho da porta estreita para você morar no céu. Aqui a vida é curta, passageiro, os pecados, os desejos da carne, tudo é passageiro. Nós somos como a Eva, hoje nós nascemos e ao final da tarde nós estamos morrendo já.
escolha a eternidade junto com o Senhor Jesus, faça a sua parte, porque Deus fez a dele, Jesus fez a dele, agora você faça a sua parte. Deus é bom e maravilhoso, né? Na hora que Jesus vai dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? Se eu puder só atrapalhar um pouquinho, né? Porque Não atrapalha, é uma força, meu amado. quando você pergunta, Deus poderia ter tirado ele da cruz? É Não claro tem. que poderia. Ele por vezes disse, não teria eu como pedir a meu pai e ele mandar miríades de anjos a me servirem? Então, claro que ele poderia, porém, não foi assim. Por quê? Isaías 53:10 responde. Isaías 53:10 diz, contudo, foi da vontade do Senhor, o Deus de Deus, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua glória e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. O que é que ele está dizendo? Na hora do nosso pecado, do pecado original, Salmos vai dizer, o salmista vai dizer que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Então, por conta do pecado original, todos nós éramos herdeiros das trevas, filhos das trevas, herdeiros do inferno. Só o sangue seria capaz de saciar a sede da vingança. Tu está vendo isso do Antigo Testamento, né? Não, eu estou dizendo isso de qualquer época De qualquer do época. mundo. Porque tem um diz que Porque a cruz se refere àquele que é portador da graça, que por ele recebemos a graça. O que muitos entendem sobre o Velho Testamento é de Malaquias para trás. Nós estamos falando de uma cruz que Já está foi dentro dos evangelhos. prometido há anos atrás. A cruz é prometida desde de Gênesis. Desde Gênesis. Então, por conta daquela ira que foi causada pelo pecado, a Bíblia diz que a vingança estava no coração de Deus. Ele é quem se vinga. Então, Isaías está mostrando a quem essa vingança foi destinada. Então, na cruz, aquilo dali saciou a sede de justiça que havia no coração de Deus. É por isso que o texto está dizendo que aprove. Deus se sentiu satisfeito em moê-lo. O justo se colocou no lugar de um injusto. Por que não poderia ser qualquer outro homem? Por que não poderia ser um apóstolo? Por que não poderia ser um profeta? Porque todos somos herdeiros de Adão, do pecado que ele cometeu. Está no sangue. Agora, o sangue do justo, daquele que não pecou em absolutamente nada. Só aquele sangue do cordeiro, o cordeiro é aquele que vai ser sacrificado. Só ele poderia saciar a sede de justiça. E assim foi, por conta da saciedade da justiça, somos herdeiros. E Paulo ainda diz que somos co-herdeiros com Cristo. Para Laodiceia, ele diz, 3:12, 3:22, se não me falha a memória, ele diz, e agora vocês se sentarão comigo no trono, assim como eu me assentei com meu Pai. Por quê? Porque a sede de justiça foi saciada. O sangue do justo foi derramado e foi suficiente. Mas para o ser humano não ficou mais difícil, não? Mais difícil o quê? A questão de um exemplo. Se no Antigo Testamento o pecado era mais visto, né?
Hoje, com a graça de Cristo, depois que ele morreu, se tornou mais complicado, porque se você adulterava com mulher, você tinha que ser pega no ato, né? Hoje em dia, se você pensar, você já está no pecado. Não se torna mais complicado assim. Porque esse é um pensamento legalista, baseado na lei, baseado numa teologia, numa tradição, aonde o homem acha que porque ele aceitou Jesus na frente da igreja, ele se batizou, aí agora ele ceia, você acha que o homem consegue fugir do pecado. E isso não acontece, certo? O pecado hoje, Paulo vai dizer que ele nos livrou das garras da morte. O que isso quer dizer? Que por mais que esse pecado seja vivo nas nossas vidas, e eu não estou aqui fazendo um abono, não é? Não estou abonando o pecado de ninguém, eu não estou te deixando à vontade dos teus, pelo contrário, a carreira do crente é sim, Tiago deixa isso claro, resista ao pecado. Não existe desculpa para o pecado. Porém, os pecados não mais são suficientes para nos levar ao inferno. Resista porque vai acontecer. Vai acontecer. Então se mantenha firme. A tentação vai vir. Pedro vai dizer o quê? Que o inimigo das nossas almas, aquele que nos influencia, que nos carrega a pecar, está rugindo e bramando ao nosso redor, ao nosso lado. Quero tragar. Então, ele vai tentar influenciar de qualquer maneira. Ele vai sussurrar uma mentira, ele vai trazer alguém para fazer isso, ele vai, se você tem problemas sexuais, ele vai trazer uma mulher, ele vai trazer uma situação, ele vai trazer uma oportunidade. Celular. Se você tem problema com roubo, se você tem problema com a mentira, oportunidades vão aparecer. Mas a dúvida de... Porém, não, só para completar, porém isso não será suficiente, sabe por quê? Porque o que acontecia no que você está chamando de Velho Testamento, o que acontecia era o homem sozinho, ele e a lei apontando para ele. Cuidado que eu estou de olho. É isso que a lei faz. Cuidado que eu estou de olho. Eu vou te acusar. Eu vou te acusar. Eu vou te acusar. Tu vai ser apedrejado. Tu vai ser apedrejado. É isso que você está dizendo. Então, era vigilância 24 horas. É Big Brother. Só que agora, querido, você não está sozinho, você e a lei. Agora você tem um habitante. Agora você é templo, você é tabernáculo. Alguém mora dentro de você. Alguém está aí dentro e habita aqui, aí, contigo. Você não está só. A luta não é só sua. Sabe? Não é que você vá fugir e tua vida seja uma eterna fuga e porque tu tá alerta, tu nunca vai cair. Tu vai cair, tu vai tropeçar. Só que em vez de tu ser um Saul, arrumar desculpas, arrumar fugas, arrumar mentiras para tentar enganar a Deus pelos teus erros, você agora, porque tem alguém que habita em ti, sincero, você é capaz de chorar pelos teus pecados e se arrepender pelos teus pecados. E não mais ser igual a Adão, fugir da presença de Deus, mas se encontrar na presença de Deus e confessar os teus pecados. E ali encontrar salvação, ali encontrar perdão. O problema não é você pecar, o problema é você não se arrepender. Não pedir, e de forma sincera, é claro. O problema é esse. Todos nós vamos continuar pecando, infelizmente. O processo é de fé em fé, de salvação em salvação, até chegarmos à medida do varão perfeito. Porém, querido, agora você tem essa arma. Você se arrepende, você chora pelos seus pecados, você confessa-os. Verdade. Aí é nessa aí que tem
Muitas pessoas têm esse... Só lembrando, eu não estou apoiando o Não. pecado de ninguém. Claro que não. Eu não estou apoiando, fique bem claro. Mesmo porque quando você peca, o Espírito lhe acusa. E acusa, claro. A dúvida de muitos aí, como você citou aí, a questão dos pecados que vêm a aterrorizar, pegar, tentar tragar tudo. Eu te faço essa pergunta. Se Deus sabe que o pecado vai querer te atingir, por que Ele não tira o pecado? Se você, um exemplo, se você é um escolhido de Deus, por que Ele não afasta esse pecado de você? Porque você pode ser uma pessoa falha e cair? A dúvida de maioria disso aí é isso, né? E como eu mostrar, e como se Deus afastasse o pecado de mim, como eu provaria o meu amor por Ele? Como eu dizia que eu amo Deus, se tudo está bom, se não tem nenhum obstáculo? Se a própria Bíblia cita, que meu amado aqui citou, que agradou Deus moer o seu próprio filho, e o próprio filho perguntou: Pai, se possível for, passa de mim esse caso, mas todavia não seja a minha vontade, mas seja a tua. E a vontade do pai foi moer o filho, e a vontade do filho foi fazer, cumprir o que o pai desejava. Ele se pôs no meu e no teu lugar. Aquela cruz era para mim e para você, porque o pecador somos nós. E o filho, por nos amar, Cristo por nos amar, o Pai por nos amar, fez tudo, cumpriu tudo. Quando Pedro foi usado por Satanás, disse: Mestre, tenha dó de ti mesmo, não precisa fazer isso. Ele disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não faz parte, não cogita com os planos, com as coisas de Deus. E a missão de Jesus que foi salvar vidas e alma. Lá em 1 Timóteo 2 e 4, diz assim: o qual deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. O desejo do coração de Deus é salvar a humanidade. Tudo bem? Ok? E agora, por que Deus não afasta? Agora, Deus vai dizer também lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que pegou o povo, humilhou o povo. Deus humilhou o povo, pôs ele no deserto, deixou ele passar fome. Para saber do quê? Do desejo do coração do homem, se amava Deus ou não. As provações, vamos dizer aqui, uma mulher, riqueza ou ira, todos os obstáculos, é necessário que o cristão passe pelo deserto. É necessário que o cristão passe por luta, passe por obstáculo, por dificuldade, para saber se ele ama Deus ou não. Tem um personagem que você gosta muito da Bíblia, né? O José. Isso. Você gosta muito da passagem? Eu gosto muito de José, que José para mim é um jovem, para dizer essa palavra de novo, jovem. Ele era não ancião não, mas é um jovem que o coração dele queimava por Cristo. No dia que a esposa do comandante das forças armadas do Egito foi atrás de José, José fez o quê? Tudo isso aqui foi confiado a mim, mas menos você. Ele não quis. E aquela mulher, dias após dias, indo atrás de José, até que um dia ela agarra José. E ele diz assim: como eu pecaria contra o meu Senhor e contra Deus? Homem, jovem, que tem o Espírito Santo de Deus, cheio de Deus, fiel, que tem o temor, guardou a palavra de Deus para não pecar, não quebrar os mandamentos do Senhor. Ele diz: como eu pecaria contra Deus? Assim é a vida do cristão. É necessário que tudo isso, as lutas, as tentações, ocorram na minha vida, na nossa vida que somos cristãos. É nesse momento que eu vou provar se eu amo Deus ou não. É nesse momento. Vou dar aqui algo difícil. Vamos dizer que alguém mate a nossa mãe. E porventura alguém foi lá e matou a vida da nossa mãe, de um pai. A gente descobriu, alguém logicamente vai nos contar: rapaz, fulano matou tua mãe. O que é que eu faço? O que a Bíblia me ensina a fazer? Sendo cristão? Isso. É luta ou não é? Deixa o coração apertado ou não deixa? A minha carne, a minha velha natureza fica vibrando por dentro. Difícil. De quê? Com vingança. Mas só que aqui também foi citado. De quem é que pertence a vingança? Ao irmão Paulo? O irmão Marcos? Não. A vingança pertence a Deus. Então, nesse exato momento, por mais difícil que seja, eu coloco na mão do Senhor e não faço nada. Porque eu não sou justo juiz, eu não sou. Porque a vingança não pertence a mim. E porque eu sou crente, eu sou sendo crente,
eu tenho que esperar somente em Deus. Meus irmãos, daí, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. No livro de Isaías ele vai dizer: quando passar pelas águas, quando passar pelos fogos, eu estarei contigo. A aflição vai vir, pecado vai vir, como o irmão acabou de dizer, como o irmão acabou de dizer também. A gente tem que ser forte, tentar fugir do pecado. Não é isso que eles não querem dizer? Meu amado, isso aqui é só um versículo, também, no livro de Pedro, não me lembro agora no momento, peço desculpa a vocês. No livro de Pedro diz assim, ó: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, Tiago 4:7. e ele fugirá de vós. É isso aí. Deus é bom o tempo todo. A questão do que você falou é um clássico, né? Um clássico. Isaías? Não, Jó. De Jó? Jó. Mas não vou ler o Jó que todo mundo lê, né? Jó 1. Mas em Jó 36, a partir do verso 15, diz assim: mas aos que sofrem, ele os livra. Perceba que para que você obtenha um livramento, necessita que tenha uma condicionante, né? Algo aconteça. Tem que ter uma condição para que haja um livramento. Ou perca. Então aqui, no caso de Jó, é o sofrimento. Certo? Então, Jó 36:15 diz: mas aos que sofrem, ele os livra. É uma certeza, não é uma possibilidade. Em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. O 16: ele está atraindo você para longe das mandíbulas, né? A mandíbula é essa parte do queixo aqui. Então, de algo que está te mastigando, que vai te devorar, te consumir. Então, é isso que ele está te dizendo. Ele te livra para quê? Para que esse sofrimento que está tentando te levar para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Ou seja, qual é a certeza aqui? É como o salmista está falando no Salmo 32. O choro, o 5, né? Na verdade, o choro pode durar até uma noite. A noite é um tempo difícil, é um dia mau. Não necessariamente é só às 12 horas da noite. Você está só à noite. À noite você está só, à noite as dores vêm. Não tem ninguém na rua. É só Porém, você. a certeza é que o dia virá, o amanhecer do dia virá, o sol abrirá. E junto com esse dia, Nisso que eu creio. virá, cessará as lágrimas, virá socorro, Glória a Deus. alívio, alegria. Então, o sofrimento, Deuteronômio 8:6, vai dizer para que a gente não nos engane. Mas assim como o pai que disciplina o filho, assim é Deus. Então é porque ele nos ama que muitas das vezes ele vai permitir uma dificuldade. É para que aqui dali nos faça buscá-lo. Porque infelizmente nós só nos lembramos de Deus. É claro, isso não é uma regra. Quando alguma coisa está doendo, alguma coisa está faltando, alguma coisa está acontecendo, tive uma perda, entendeu? Então, é isso que a disciplina, as aflições que eu acabei de falar, causam em nós voltarmos a buscá-lo, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos aos pés dele, para que ali encontremos a mesa farta, que acabou de lermos aqui em Jó 35:16, a alegria que virá pela manhã do salmista falando. Então, muito conhecido, Mateus 28:11. É só quando nos voltamos para ele, quando buscamos, quando nos achegamos a ele, que encontramos o fardo que é leve
um jugo que é manso, socorro, bem presente, Salmo 46. Então, a dificuldade, a superação, quando ele está falando para a igreja, se não me falha a memória, de Tiatira, né? De Sardes, ele está dizendo, suportai. O Satanás vai persegui-lo, afligir, mas é por um pouco tempo. Por 10 dias vocês vão se encontrar até presos, em cárcere. Mas sejam perseverantes. Continuem firmes. Vocês herdarão a coroa da vida. Então, é necessário. Bem, certa vez eu encontrei um crente desse bem maluco mesmo, e ele disse, irmão, crente só presta na peia, na dificuldade. Porque quando está aí no conforto, ele esquece de Deus. Então, esse desconforto nos atrai de volta para Deus. E é uma boa verdade, sim. Meus irmãos, estamos chegando aqui a mais um final de programa. Você que ficou conosco até agora, já quero aqui lhe agradecer, lhe parabenizar pela sua audiência juntamente conosco aqui. Como todo sempre, vou passar aqui 1 minuto para eles dar a saudação final deles e a gente encerra o programa no Instagram, YouTube e também vai lá no TikTok, viu? Deus te abençoe. Vou passar para o irmão Diácono Ládio, ele vai falar a saudação final. E logo em seguida, nosso irmão Presbítero Paulo. Hein? Meu irmão, quero te dizer que Deus é suficiente e é capaz de te trazer conforto. Quero te dizer, se você está sofrendo uma perda, se você está em meio às trevas da depressão, se você está sendo vítima de uma certa ansiedade, se os tempos de hoje, essa correria está te fazendo mal, eu quero te dizer que existe alguém que pode resolver, que pode ser solução, que você não precisa passar por isso sozinho, que você tem um Pai que te ama e que se você clamar, Ele te ouve. Os ouvidos dele não estão obstruídos e nem a mão dele encolhida para não te socorrer. Eu quero te dizer que Deus te ama, que Jesus te ama. Eu quero te dizer que Ele é o teu Salvador, teu único Salvador. Eu quero te dizer que muito provavelmente o psicólogo, o psiquiatra não poderá resolver teus problemas. Eu quero te dizer que às vezes teu pai e tua mãe talvez não tenham solução para ti. Eu quero te dizer que talvez os teus vizinhos, teus irmãos, teus conhecidos, teus colegas, talvez não esperam mais nada de ti, não creiam mais na tua melhora, na tua virada, no teu agir, no teu me ajuda aí, no teu vencer essa dificuldade, esse problema, essa situação. Mas eu quero te dizer que Jesus não abre mão de tudo da tua vida. Eu quero te dizer que o Senhor ainda te espera, te aguarda. Mateus 7,7 diz, bata, bata e bata que vai abrir. Busque, procure e certamente você achará. Não desista, não deixe a dificuldade minar as tuas forças. Em nome de Jesus, que a poderosa mão do Senhor Jesus te ama, Ele tem uma solução para o teu problema. Em nome de Jesus, a poderosa mão dele vai te alcançar e vai te libertar. Para você que nos assiste, dá uma força para a gente, curte, se inscreve no canal, deixa o algoritmo entender que os nossos vídeos, nossos conteúdos são relevantes para você, são relevantes para os nossos dias de hoje. Que em nome de Jesus, Ele nos abençoe, nos continue dando força e te abençoe também. Meus amados, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus está batendo na porta. Quando o Senhor Jesus bate na porta do coração, abra ela, diz, pode entrar. A casa, o corpo, a vida, tudo é teu. Que o Senhor Jesus lhe abençoe, lhe dê força, coragem, saúde e dá aquela força pra gente, tá bom? Uma boa noite de salvação. Em nome de Jesus, meu irmão, fica na paz.